Segurança e Cidadania. Oferecimento: Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Intelbras, garantia de segurança, garantia de tranquilidade. BB Seguro Auto, você e seu carro cobertos de benefícios. Olá, está no ar o programa Segurança e Cidadania. Confira a nossa programação de hoje. Conheça a cooperativa social que promove oficinas de trabalho com pessoas com deficiência. Na agenda do meio ambiente, um passo a passo para começar a fazer compostagem em casa. E ainda tem a segunda entrevista da série sobre a Operação Veraneio. Hoje, o comandante do Corpo de Bombeiros fala sobre as ações planejadas para a temporada. Tudo isso você acompanha agora no Segurança e Cidadania. Desde maio, a Fundação Catarinense de Educação Especial tem uma cooperativa social funcionando dentro de suas dependências. Lá, pessoas com deficiências que não têm condições de inserir no mercado de trabalho são aprendizes e têm a oportunidade de trabalhar de forma supervisionada. Nós fomos conhecer. Um espaço onde pessoas com deficiência que ainda não têm condições de ir para o mercado de trabalho aprendem, trabalham, produzem. Desde maio, funciona na sede da Fundação Catarinense de Educação Especial o projeto piloto Cooperativa Social de Produção e Serviços, uma parceria na qual a Associação de Pais administra a cooperativa e a Fundação presta o apoio técnico. É aqui que a Denise descobriu um gosto pela culinária. Ela participa da oficina de gastronomia e é uma aprendiz exemplar. Eu também fazer, né? Minha mãe faz a torta diferente para botar um prato assim, né? Também a gente faz para botar, para mexer, faz tudo. Nesta época do ano, os aprendizes de gastronomia trabalham na produção das bolachas de Natal, uma das receitas preferidas da Rosana. Antes do curso, ela não chegava perto da cozinha, mas hoje já ajuda a mãe em casa. Mas certas coisas a mãe não deixa. Mas agora com esse curso tu tá aprendendo mais, né? Tô. A gente vai criando uma certa maneira de ajudar. A oficina é ministrada pelo chefe Evandro, que conta com o auxílio da pedagoga Cleusa. Assim, mesmo não tendo condições de ser inserido no mercado de trabalho, o aprendiz trabalha e produz de forma supervisionada. Na verdade, nós adaptamos as receitas com eles, né? Trazemos para o mundo deles o lado lúdico que eles entendem, com medidas, cores e a todo momento relacionamos o dia a dia deles com a receita. Na sala a gente faz um trabalho todo pedagógico, todo com medidas, né, padronizadas. Aí a gente usa isso, utiliza a cartolina para fazer as medidas que são uma cópia das que a gente usa aqui na padaria. E isso vai fazendo com que elas memorizem, já que a maioria não consegue, não são alfabetizados, então não conseguem ver, né, fazer o letramento. Então, através de símbolos, fica muito mais fácil para elas gravarem a receita. Como a oficina de gastronomia, funcionam outras 4. Na de estoparia, o Luiz mostra com orgulho os tapetes que produziu. Ainda tem paninhos de limpeza e lixos de carro, tudo sendo produzido com a maior atenção e cuidado. O Nelson também se orgulha de sua produção. Ele participa da oficina de produção de papel artesanal. Aqui eles são responsáveis por bater os papéis no liquidificador, depositar nas bacias e retirar as telas. O resultado é pura arte. Lá no estacionamento tem o pessoal do Lavacar, que, olha, faz o maior sucesso. Eles lavam cerca de 30 carros por mês e as reservas estão sempre 2 semanas adiantadas. Ainda tem a oficina de produção de mudas de flores, plantas ornamentais, hortaliças e humus de minhoca. Em cerca de 4 meses, eles produzem até 300 quilos de humus de minhoca, adubo que atende à horta da fundação e ainda sobra para ser vendido. Quanta coisa, né? A Sabrina explica melhor o trabalho dela. Molhamos terra, o alface. Vocês plantam algumas plantas? Como é que é? Alface, rabanete e cenoura.
Tá certo. O que tu mais gosta de fazer? De todas essas coisas que tu já me contou, o que tu mais gosta de fazer? Molhar com a mangueira. Nem precisa dizer que ela gosta de regar a horta. Na hora de botar a mão na massa, ela prontamente assumiu sua função, assim como todos os outros aprendizes, dedicados ao trabalho. Fizemos de uma forma que eles possam fazer uma atividade que eles gostam, que é prazeroso para eles, né? E eles se sentem desenvolvidos para fazer um trabalho. Eles estão, de certa forma, no mercado de trabalho, protegido, mas fazendo uma atividade que para eles é prazerosa, que eles acompanham do início ao fim, né? E eles têm muito prazer de estar fazendo esse trabalho que eles têm feito, né? A ideia de uma cooperativa onde o trabalho de pessoas com deficiência fosse supervisionado já existe há cerca de 14 anos na cabeça da Kátia, coordenadora do Centro de Educação e Trabalho. Sempre se pensou na possibilidade de oportunizar para essas pessoas que não vão para o mercado de trabalho, como elas possuem um potencial produtivo, oportunizar a elas realmente essa questão de ter o seu trabalho, poder produzir, poder contribuir com a família. Então, há mais de 10 anos, 14 anos mais ou menos, a gente já tinha essa intenção. Nesse início de ano, o Senet montou um projeto piloto, o qual nós apresentamos para a gestão da casa, para a direção, né? E acabamos tendo todo o apoio da direção para poder realmente implantar esse projeto piloto em parceria com a Associação de Pais. Todos os profissionais e pedagogos que trabalham na fundação têm especialização em educação especial. Esta é a única fundação no Brasil que tem uma estrutura de capacitação para professores que atende todo o estado. Ela ainda presta atendimento de capacitação em empresas privadas que recebem pessoas com deficiência em seus quadros de funcionários. Os alunos também são ensinados e incentivados a usar o transporte público da cidade sozinhos e aprendem a realizar tarefas básicas do dia a dia sem precisar de ajuda. Uma prova que, com dedicação e trabalho, é possível conquistar autonomia e sucesso. Todos têm capacidade e direito de trabalhar e produzir. Este é um exemplo de inclusão e cidadania. Gerar trabalho e renda reduz muito a criminalidade. Atitudes que fazem a diferença. Você pode reduzir o lixo que produz em 50% através da compostagem. Veja na agenda do meio ambiente, é no próximo bloco. Dirija mais tranquilo e protegido. Faça um bebê seguro alto. Confira as principais vantagens. Desconto de até 40% na franquia. Guincho grátis. Carro reserva quando você bater ou quando seu carro for consertado por outra seguradora. Assistência para gestante. Reparos residenciais grátis. Indenização integral em até 5 dias úteis. Cobertura para riscos na pintura do seu carro. bebê seguro alto. Você e seu carro cobertos de benefícios. Pai, tem um monstro no armário. Não tem ninguém no seu quarto. Quer dormir aqui, filhão? Pai, tem um monstro embaixo da cama. Não tem monstro nenhum embaixo da cama, filho. Calma, papai tá aqui. Pai, tem um monstro no quintal. Não tem nada no quintal, meu filho. Como é que você sabe? Papai tá de olho. Pode confiar em mim. Não é bom quando você pode dar segurança a quem você ama? Intelbras, inovação conectada à vida. O Sebrae Santa Catarina apresenta um conjunto de soluções criativas especialmente para a sua microempresa. Sebrae na Medida, um programa que melhora a gestão e a competitividade com orientações práticas, palestras, oficinas, cursos, consultorias e encontros com outros empresários. Venha preparar a sua microempresa para crescer. Inscreva-se já. Ligue 0800 570 0800. Sebrae na Medida, fortalecendo a sua microempresa. A compostagem é um processo que resulta em um composto rico em nutrientes, que pode ser usado para fertilizar a terra. Uma forma de devolver à natureza aquilo que pegamos dela. O lixo orgânico corresponde à metade do que produzimos em casa e é possível confeccionar a própria composteira e desenvolver a atividade dentro de sua residência.
Veja o passo a passo na Agenda do Meio Ambiente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos recomenda a compostagem como forma de reduzir o fluxo de lixo aos aterros sanitários, que são causadores de poluição hídrica através do chorume, além de outros impactos ambientais e sociais. Metade do que produzimos em casa é lixo orgânico, restos de alimentos, cascas de frutas, talos de legumes. Através do processo de compostagem, estes resíduos são transformados em adubo, um produto que pode retornar ao meio ambiente sem causar danos. A compostagem ela é muito importante para a gente diminuir um pouco do nosso resíduo orgânico e parar um pouco de misturar esse resíduo, né? Então, a gente tendo uma composteira em casa, né, uma composteira doméstica, a gente pode diminuir o lixo e também gerar um adubo muito rico em nutrientes. A boa notícia é que você pode fazer algo para reduzir a quantidade de lixo que você produz. Nesta caixa é possível ver como funciona o processo de compostagem. Cada camada tem uma função e é possível reproduzir este sistema em um balde dentro de casa. Vamos fazer uma composteira? Você vai precisar de 3 tambores, podem ser de 50 litros ou menores, de 15 litros. O primeiro é a caixa coletora de adubo líquido, que não é chorume. É preciso fazer um furo na tampa que pode ser feito com um ferro quente. Adicione também uma torneirinha para facilitar a retirada do líquido. Os outros 2 baldes são as composteiras. É preciso fazer furinhos não muito grandes em toda a parede do balde, com ferro ou furadeira, e também um furo no fundo e na tampa. Você também vai precisar de palha e serragem ou folhas secas. A palha, né? A gente consegue assim, na região, assim, quando o pessoal faz varreção, né? E tem muita palha que sobra e a prefeitura guarda essa palha, às vezes usa para algum lugar, né? Então a gente pode buscar esses lugares, assim, ter um contato com a prefeitura e conseguir esse material. Serragem a gente pega na madeireira, só que tem que tomar um pouco de cuidado da questão do veneno, porque tem um tratamento que se faz na serragem, né? Então, sempre que for na madeireira, perguntar se a madeira é tratada, se não é. E geralmente a gente pega de serragem de madeireira de demolição, né? Você também vai precisar de algum composto orgânico. O Alexandre recomenda adubo de composteira ou humus de minhoca. E o quarto e mais importante ingrediente, os restos de alimentos. O especialista recomenda utilizar no começo apenas cascas de frutas e restos de vegetais. Papéis como guardanapos ou sacos de pão também podem entrar na composteira, mas só se não tiverem nenhum tipo de tinta. A montagem começa com um pouquinho de adubo no fundo do balde. Depois vem a palha, que deve ser colocada como se fosse um ninho de passarinho, cobrindo as paredes do balde. E aí, por que a gente faz esse ninho? Porque a gente aumenta a camada de palha, né, daqui da parede para cá. Porque senão o orgânico ele pode ficar em contato com a parede. Aí ele perde essa quantidade de oxigênio também e acaba dando mau cheiro. Então por isso que sempre tem que botar uma camada grande de palha para fazer a parede. A próxima etapa é colocar a serragem bem no meio do ninho. Em seguida, coloque o adubo. Este composto orgânico tem bactérias termofílicas, que aceleram o processo de decomposição. Por isso, ele deve estar em contato com os restos orgânicos. É agora que entram os alimentos e resíduos orgânicos, sempre no meio, mantendo a parede de palha. Em seguida, coloque mais adubo por cima, mais serragem ou folha seca e então é só fechar com palha e a tampa. Desse jeito, o processo acontece sem dar cheiro nenhum. O Alexandre recomenda colocar mais resíduos orgânicos com uma frequência de 2 dias por semana. Para isso, é preciso abrir a composteira, tirar a palha de cima, revirar o composto para trazer as bactérias de baixo para cima, colocar mais resíduos orgânicos, revirar uma segunda vez e só então cobrir com serragem e palha. Quando a composteira encher, é hora de começar o terceiro balde. Faça o mesmo processo no de cima e deixe o de baixo descansar por 1 mês. Então você pode despejar o que tiver lá dentro em um outro balde ou no quintal, colocar palha por cima e esperar cerca de 20 dias para finalizar o processo. E assim segue o ciclo. Enquanto um descansa embaixo, o de cima recebe mais resíduos. Em cerca de 15 dias, o adubo líquido já começa a escorrer na caixa coletora, mas o especialista recomenda que ele seja retirado aos poucos, para que termine seu processo de decomposição. O adubo líquido, ele pode ser diluído, né?
Ele é coletado, tem uma caixa coletora nessa composteira doméstica e depois a gente coleta esse líquido e a gente dilui de 1 para 10, uma diluição de 100 ml para 1 litro de água. Borrifa as plantas e ela vai absorver pela folha. E aí é muito bom para floração e para deixar a planta bem verde também. O adubo orgânico ele é um pouco diferente do líquido, né? Ele coloca ao redor das plantas e ela vai absorvendo aos poucos, né, esse adubo. Mas ele também tem bastante nutrientes, assim, macronutrientes, micronutrientes e muita quantidade de nitrogênio. E o líquido também, tem muito nitrogênio também. Se você tiver espaço no quintal de casa, também pode tentar esta composteira artesanal. O processo é o mesmo, com a diferença que pode ser feito diretamente no chão de terra. Pode dar trabalho, mas o resultado faz bem para a sua casa, sua família, seu planeta e o melhor, sua consciência. São algumas mudanças de hábitos que podem fazer um mundo melhor. Realizar compostagem em casa ou destinar seus resíduos orgânicos para algum centro de compostagem é uma forma de reduzir o fluxo para aterros sanitários e, assim, diminuir o impacto ambiental. No próximo bloco, a segunda entrevista da série sobre a Operação Veraneio. Veja o que o Corpo de Bombeiros está preparando para a temporada. Fique conosco. Dirija mais tranquilo e protegido. Faça um bebê seguro alto. Confira as principais vantagens. Desconto de até 40% na franquia. Guincho grátis. Carro reserva quando você bater ou quando seu carro for consertado por outra seguradora. Assistência para gestante. Reparos residenciais grátis. Indenização integral em até 5 dias úteis. Cobertura para riscos na pintura do seu carro. Bebê seguro alto. Você e seu carro cobertos de benefícios. Pai, tem um monstro no armário. Não tem ninguém no seu quarto. Quer dormir aqui, filhão? Pai, tem um monstro embaixo da cama. Não tem monstro nenhum embaixo da cama, filho. Calma, papai tá aqui. Pai, tem um monstro no quintal. Não tem nada no quintal, meu filho. Como é que você sabe? Papai tá de olho. Pode confiar em mim. Não é bom quando você pode dar segurança a quem você ama? Intelbras, inovação conectada à vida. O Sebrae Santa Catarina apresenta um conjunto de soluções criativas especialmente para a sua microempresa. Sebrae na Medida, um programa que melhora a gestão e a competitividade com orientações práticas, palestras, oficinas, cursos, consultorias e encontros com outros empresários. Venha preparar a sua microempresa para crescer. Inscreva-se já. Ligue 0800 570 0800. Sebrae na Medida, fortalecendo a sua microempresa. No último programa, começamos a exibir as entrevistas com os órgãos de segurança pública do Estado que estão envolvidos na Operação Veraneio. Há 52 anos, o Corpo de Bombeiros desenvolve sua maior operação durante o período de verão. A pré-temporada já começou no dia 11 de outubro. Veja na entrevista com o Coronel Marcos de Oliveira a estrutura e as ações planejadas para a Operação Veraneio do Corpo de Bombeiros. Verão é época de férias, praia, banho de mar. E para garantir que essas atividades sejam só divertimento, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina atua no estado inteiro em ações de prevenção e salvamento. No final do mês de outubro, o governo do estado anunciou uma complementação de investimento no valor de mais de 5 milhões de reais para garantir a atuação do Corpo de Bombeiros durante a Operação Veraneio. E é exatamente sobre essas atividades dos próximos meses que conversamos com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Coronel Marcos de Oliveira. Muito obrigada pela sua participação no programa Segurança e Cidadania, Coronel. Vamos começar falando sobre esses investimentos. Novos equipamentos foram comprados, também serão investimentos usados para pagar os guardas-vidas civis. Como está a preparação do Corpo de Bombeiros para esse verão? Na verdade, nós já começamos no dia 11 de outubro o que a gente chama de pré-temporada, ou seja, é um aquecimento do processo. A gente começou nos finais de semana com a aplicação de mais ou menos uns 100 guarda-vidas. Atualmente, a gente já tem, em média, uns 400 guarda-vidas em serviço cada final de semana, e isso vai aumentando até a gente chegar em dezembro, quando a gente vai estar com a temporada completa. Ou seja, temporada completa é dezembro, janeiro e fevereiro até o final do carnaval. O que vem antes disso é pré-temporada e depois é o que a gente chama de pós-temporada. A gente vai aumentando e vai diminuindo. Os investimentos foram fundamentais e foram de grande monta, nunca nós tínhamos
na história do bombeiro, tantos investimentos. Então, no ano passado, graças ao Pacto por Santa Catarina na área da segurança, nós conseguimos investir em caminhões e ambulâncias, mas houve também 11,6 milhões especificamente para Operação Veraneio. Nós investimos basicamente em embarcações, na compra de quadriciclos e na compra de motonáuticas. Isso já foi tudo adquirido, tudo isso já foi entregue e com esses recursos que nós recebemos agora, que é esses 5,8 milhões, nós temos o dinheiro garantido para indenizar os guarda-vidas até 10 de janeiro. Obviamente que virão mais recursos para a gente continuar. Então, esse ano a gente está com todo o planejamento já terminado, a operação já começou, estamos em pré-temporada e esperamos ter um verão muito quente, um verão com muito turista e, portanto, com muito trabalho para os guarda-vidas que vão estar lá para garantir a segurança dos catarinenses. As atenções estão voltadas para quais regiões do estado? Nós começamos com a capital e praias do norte, que são as praias que normalmente mais têm risco, porque já tem uma população que vai até a praia e como a água está muito quente, ela já entra na água. O sul, a água então é um pouquinho mais fria, a gente pode retardar um pouquinho mais o acionamento. Mas, obviamente, que qualquer local onde você tenha uma condição de mar perigosa ou um acúmulo de muitas pessoas dentro da água é uma situação de risco. E isso fez com que a gente também mudasse um pouco a estratégia. Nas temporadas antigas, nós trabalhávamos só na faixa litoral, ou seja, nós só trabalhávamos com o mar. Mais recentemente, os bombeiros também colocaram guarda-vidas no interior do estado, em estâncias hidrominerais, em lagoas, lagos, em represas. Então, esses locais, que são locais de risco, também terão esse serviço disponível, com guarda-vidas militares e com guarda-vidas civis. Tá certo. Serão mobilizados mais de 1.200 guarda-vidas civis. Como é a preparação desses guarda-vidas? É um padrão que nós temos, onde a pessoa vai até o bombeiro, coloca-se como voluntária para fazer o treinamento e o treinamento se dá em 5 semanas consecutivas. É um treinamento que passa, primeiro, por uma prova de avaliação. Ele tem que demonstrar que ele tem um grau de aptidão. Ele tem que nadar 500 metros em menos de 11 minutos, fazer algumas provas. Se ele é aprovado nesse primeiro momento, ele faz o curso. E esse curso vai qualificá-lo como guarda-vida. Então ele vai ter aula de técnicas de resgate na água, ele vai ter noções de compreender a morfologia da praia, da onda, de como se forma. Além disso, ele tem primeiros socorros, ele tem noções de informações turísticas, é uma série de capacitações para que ele possa efetivamente trabalhar e trabalhar bem na atividade de salvamento. É diferente um pouquinho, porque tem o guarda-vida civil e tem o guarda-vida militar. Então, o guarda-vida militar é mais ou menos quem controla esse processo, ele é que faz a estratégia da praia, ele é que determina qual é a bandeira para ser colocada no posto que vai indicar a condição do mar, e ele é que faz a distribuição dos homens. Mas ambos fazem essa atividade de igual forma e estão, durante toda a temporada, protegendo, orientando. E a ideia é exatamente essa, muito mais prevenir, com o uso do apito, com a orientação, com a colocação à disposição desses homens para orientar as pessoas que chegam numa praia que não conhecem, para que ele possa orientar onde é um local seguro e onde é um local inseguro, para que a gente sempre consiga uma condição melhor, né? Então a ideia é usufruir bem a praia, ficar realmente aproveitando os dias de sol, mas com muita segurança. E isso é muito importante. Nunca vá numa praia ou evite entrar na água numa praia que não tenha o serviço de guarda-vidas disponível e cuidado redobrado com relação a crianças. Crianças que entram na água estão sempre sob supervisão de um adulto, porque elas não têm a mesma percepção do adulto das condições de risco. Além da praia, né, também pode acontecer afogamentos em água doce. Sim. E por isso, o Corpo de Bombeiros também está presente no interior. Existem algumas precauções que as pessoas devem tomar na hora de se banhar em água doce? As mesmas condições de risco, né? Nós temos uma condição muito típica, é quando chove muito, às vezes alguns rios aumentam a sua quantidade de água e, portanto, produzem aquelas prainhas com água a mais. Quando as pessoas vão se banhar para se refrescar nessa prainha, enquanto ele está na água muito rasa, ele está tranquilo. Aqueles que são mais afoitos e vão muito ao fundo, acabam entrando em locais mais profundos ou com correnteza e às vezes são arrastados. Esse é o grande risco de morte. Mas um rio é diferente do mar, então ele pode ter buracos, ele pode ter galhadas, então é muito preocupante. E mesmo quando você tem uma condição de segurança, como por exemplo uma piscina, pode ser preocupante também. Então o que a gente tem é um projeto novo que exige que em algumas piscinas que tenham profundidade maior ou um aumento, né, de dimensões maiores,
uma série de regras, como fazer o cercamento da piscina, ter disponível um guardião de piscina para acompanhar. Esse guardião, mais do que alguém que faça fazer resgate, ele sabe também aplicar os primeiros socorros. Isso tudo pode ser a diferença entre viver e morrer. Mas a preocupação maior é distribuir essa responsabilidade com cada cidadão. Então, sempre que você entrar na água, imagine que você está numa condição de risco permanente. E a gente tem um slogan que diz: água no umbigo é sinal de perigo. Então, se você vai se banhar, procure sempre fazê-lo em locais rasos, para evitar que você tenha talvez uma cãibra ou acabe pisando num local que é mais profundo e você não consegue visualizá-lo, e aí acabe se envolvendo num acidente preocupante. Coronel, além dos casos de afogamento, quais são as outras ocorrências que o Corpo de Bombeiros presta bastante atendimento durante essa época de verão? Tem muitas. O mais comum é a gente fazer o trabalho de informação, seja informação turística ou informação sobre questões de segurança. Mas nós atendemos muito criança perdida em praia, especialmente essas praias de grande volume, por exemplo, Balneário Camboriú. Em certos momentos e horários, você tem tantas pessoas na praia que um simples descuido de 2 minutos, você acaba não conseguindo mais visualizar o seu filho. Então, o que nós recomendamos? Sempre que levar crianças, colocar as pulseiras no punho com o nome da criança, o nome da mãe, um telefone celular ou endereço, que facilita bastante. Quem tem uma criança perdida, leve até o posto de salvamento e nós vamos ficar com essa criança aguardando a chegada do responsável. Mas tem uma diversidade, desde primeiros socorros para queimaduras produzidas por água-vivas, onde a gente recomenda rapidamente não usar água doce, lavar apenas com a água do mar e o mais rapidamente aplicar vinagre, porque o vinagre vai neutralizar a ação desse nematocisto que queima bastante, é uma queimadura química. Nós temos alguns casos onde embarcações nos pedem socorro porque ficam à deriva. Nós temos assim, uma diversidade muito grande de ocorrências, mas obviamente que o trabalho principal é de orientar para evitar os afogamentos. Tá certo, Coronel Marcos de Oliveira, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E lembrando que qualquer emergência, o número do Corpo de Bombeiros é 193. A Operação Veraneio é considerada a maior ação programada da segurança pública do Estado. Foi lançada oficialmente na última semana. A operação contará com profissionais da Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícia e Corpo de Bombeiros Militar, que prestarão reforço nos mais de 460 quilômetros de extensão do litoral catarinense e em cidades do interior que contam com instâncias hidrominerais. Serão investidos mais de 26 milhões de reais pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Na semana que vem, tem a entrevista com o comandante-geral da PM, que fala sobre as ações e estrutura prevista. Agora é a hora de conferir as dicas do Segurança e Cidadania para essa semana no quadro Fique Alerta. Já estamos quase na metade de dezembro e o Natal vem aí. A programação já começou em Blumenau, então é bom ficar alerta se quiser conferir as atividades. No próximo sábado, dia 13, tem desfile da magia de Natal na Rua Alberto Stein, número 199, a partir das 8h30 da noite. Em Florianópolis, tem show todos os dias por volta das 8 da noite no Largo da Catedral e na Felipe Schmidt. A partir do dia 13, a Banda dos Papais Noéis toca todos os dias em um lugar diferente. Confira a programação no site da Prefeitura. Em Chapecó, a programação começou neste último fim de semana. O desfile natalino sai da Prefeitura Municipal no dia 14. No site da Prefeitura tem a programação da chegada do Papai Noel nas superintendências. Segurança e Cidadania já está terminando. Na última terça-feira, a Tenente-Coronel Lucimar Savariz assumiu o comando do 26º Batalhão em Herval do Oeste, se tornando a primeira mulher a comandar uma unidade operacional em Santa Catarina. Este é um momento histórico para o Estado e representa uma conquista para as mulheres, que buscam seu espaço de destaque dentro das instituições e da sociedade. Parabéns à nova comandante, muito sucesso neste novo desafio. Contamos com você para fazermos uma semana de muita paz. Obrigada pela sua atenção e até o próximo programa. Segurança e Cidadania. Oferecimento: Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Intelbras, garantia de segurança, garantia de tranquilidade. BB Seguro Alto, você e seu carro cobertos de benefícios.